Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, dentro de instantes, iniciaremos a nossa live sobre mandalas de quintal. A equipe já está toda aqui a postos. Então, chama o seu pai, chame sua mãe, chama um amigo, conecta aí no Facebook e conecta também aí pelo Instagram, que você vai assistir essa live através do Espaço Vida e através da A Voz do Povo de Itapiúna. Então, chama os amigos e vamos assistir essa live com dicas maravilhosas sobre sustentabilidade, umas práticas cotidianas. Abraço, aguardo vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Lágina e a gente está iniciando aqui a nossa live sobre mandalas de quintal, que é mais uma edição do nosso segundo Festival de Arte, Diversidade e Memória de Itapiúna. E esse ano a nossa edição conta com o tema Arte e Diversidade, uma conexão cultural. Essa live está sendo transmitida pela página do Facebook do Jornal da Voz do Bem de Itapiúna, e através do Instagram, no perfil do Espaço Vida. Então, chama os colegas, chama todo mundo para assistir essa live, que hoje tem dica sobre algumas práticas cotidianas que a gente pode fazer na nossa casa, no nosso quintal. E desde já, eu quero agradecer aqui o convite da Carol, para falar um pouco sobre o meu cotidiano, sobre algumas práticas cotidianas que eu faço em casa, que eu faço no meu quintal. E essas práticas estão muito ligadas a um processo de sustentabilidade, não só para o nosso município, mas a gente pode pegar essas dicas para também melhorar a região onde a gente vive, o espaço que a gente ocupa. Então, desde já, quero fazer aqui os agradecimentos ao CEACRE, que é o Centro de Apoio à Criança, ao INEC, o Espaço Vida, o Impauta Coletivo, a Voz do Bem de Itapiúna e de todas as pessoas que estão participando na organização, nas pessoas que estão participando, vindo aqui apresentar a sua arte. Hoje de manhã tivemos um momento com as crianças. Agora à tarde nós vamos ter essa conversa sobre algumas práticas cotidianas. E à noite, não percam que às 18 horas nós teremos também mais uma atração musical. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar agora. Me chamo Lágina Gildo, eu tenho 33 anos, sou funcionária pública e eu cheguei no município de Itapiúna no ano de 2008. Eu lembro muito bem que foi em maio de 2008. E nesse período, foi o período que eu tive o meu primeiro contato com a natureza, aqui em Itapiúna. Eu lembro que estava num período de chuva. E eu ouvi as pessoas comentar sobre como o clima estava gostoso, como a plantação naquele ano ia ser próspero. E no ano seguinte, em 2009, o açude Castro, a barragem do açude Castro sangrou. Então, eu fui naquele momento de confraternização, no açude, tomar o banho no véu de noiva. E foi nesse momento de confraternização com os munícipes que eu tive esse primeiro contato com a natureza aqui em Itapiúna.
na cidade onde eu morava, em Fortaleza, eu não tinha tanto essa conexão, né, com a planta, com a terra, mas eu tinha uma pessoa muito exemplar dentro de casa, que era a minha mãe, e ela sempre gostou de plantar, né, de mexer com a terra. Mesmo morando em Fortaleza e os quintais, pelo menos nas casas onde a gente morava, né, não tinha tanto espaço assim, para a gente plantar. Mas, mesmo assim, a minha mãe, ela sempre esteve presente e foi esse exemplo de pessoa, né, que tinha esse contato mais direto com a natureza. Parte da minha família mora aqui em Itapiúna, então, em 2008, eu me mudei para cá. E aí, foi quando eu tive esse choque, eu digo assim, um choque de realidade com o meio ambiente, né, do lugar onde a gente vive e do quanto a gente precisa preservar esse ambiente. E aí eu fico muito feliz com o convite da Carol para fazer parte aqui desse espaço e dessa conversa, porque quando eu tive esse contato com a Açude de Castro, né, e o meio ambiente, e aí logo depois eu entrei na faculdade e comecei a pesquisar, então eu comecei a pesquisar como é que ocorreu a construção da barragem aqui em Itapiúna, né, e os impactos ambientais e sociais advindos da construção da barragem. E quando eu falo de impactos, não necessariamente são impactos negativos, né, porque a gente sabe que a construção trouxe também aspectos positivos para o nosso município, para a nossa região. E é importante que a gente preserve, né, essa água, é importante que a gente preserve o entorno do Açude de Castro, porque a gente sabe que a água, né, ela é primordial para a vida na Terra, vida humana e não humana na Terra. Então, toda essa conexão que eu venho fazendo, não só na minha área profissional, mas também na minha vida pessoal, é muito gratificante quando a gente tem um retorno, né? Quando a gente vê que no entorno onde a gente cuida, onde a gente se dedica para a preservação desse ambiente, a gente recebe algo em troca, né? O que é muito gratificante. A natureza, ela sempre nos dá um retorno e na maioria das vezes esse retorno é positivo, mas aí vai depender das nossas ações, né, sobre essa natureza, sobre o espaço onde a gente ocupa. Então, pensando nessas questões ambientais, a Carol pediu para eu trazer, e ela me segue no Instagram, e ela vê que eu gosto muito de planta, né? Eu tenho bastante árvores no meu quintal, plantas de diversas espécies, tenho também hortaliças, que são as minhas paixões. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas que são, penso eu, possíveis de fazer pela maioria das pessoas, em casa, no quintal e também no interior das casas, né? Não apenas no quintal. Mas antes de eu falar um pouco dessas dicas, eu queria fazer uma pergunta às pessoas que estão nos assistindo, e eu vou lançar aqui essa pergunta, e eu vou continuar com as dicas, e no final a gente retorna para essa pergunta. Eu quero ver quais são os comentários de vocês. Deixem os comentários, né, que a equipe de apoio aqui vai ler para mim esses comentários. Deixem perguntas e sugestões também do que a gente pode trabalhar no nosso ambiente, né, no nosso lar. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Para vocês, o que é sustentabilidade? E aí, eu deixo essa pergunta no ar. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa para vocês. Que quando a gente tem essa capacidade, quando a nossa geração tem essa capacidade de suprir as suas próprias necessidades, sem interferir na capacidade das gerações futuras de gerar também as suas necessidades, isso é um fator positivo, né? Isso é um fator determinante para que a gente, enquanto seres humanos, para que a gente possa preservar o nosso ambiente, né? Então, a frase pode ter sido um pouco confusa, mas aí você troca essa frase por viva o hoje pensando no amanhã. Né? Viva o hoje pensando nas suas ações e como as suas ações vão impactar
negativa ou positivamente nas próximas gerações. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas dicas de práticas cotidianas, né, que a gente pode fazer aqui na nossa casa, no nosso quintal. E antes mesmo de começar a falar sobre essas dicas, eu quero saber aqui da produção, né, quem é que está online, quem é que está presente aí nos assistindo. Vamos ver aqui quem são as pessoas que estão nos acompanhando. Enquanto isso, vai chamando aí o pessoal, vai reunindo todo mundo aí próximo ao celular, próximo ao computador, para a gente... Está chegando aqui. Deixa eu ver aqui quem que está acompanhando a gente. Antônia Lúcia, Matos Gondim, Roberto Alves, Rogério Rodrigues, Cláudia Gomes, Jair Soares. Deixa eu ver quem mais. Rogério Rodrigues, boa tarde. Estão dando aqui boa tarde. Vamos compartilhar e curtir. Está assistindo aqui comigo. A Mônica Calisto. Então, vamos lá, né, pessoal? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vão compartilhando essa live aí com os amigos, tá certo? Reúne todo mundo na sala. Reúne todo mundo aí no escritório, perto do computador, seja onde for. Então, eu vou começar aqui a falar algumas dessas práticas, né? A primeira delas, pessoal, que eu e também o meu esposo, né, nós fazemos em casa, no período de chuva. Eu não posso nem dizer assim no período de inverno, né, mas no período em que a gente tem mais incidências de chuva, aqui na nossa região, a gente costuma comprar, na verdade a gente já tem 2 baldes, aqueles baldes de 100 litros, que vem até com a tampa e tal. No período de chuva, você pode reservar a água dessa chuva nesses baldes ou também em cisternas, né? Eu sei que tem muita gente na zona rural, eu não sei se todos foram assistidos pelo projeto, né? Mas eu acredito que muita gente tem aquelas cisternas, né, em casa, no seu quintal. E isso é um fator muito importante, né, para quando a gente estiver atravessando esse período de estiagem, a gente possa ter uma reserva, né, algo a mais, de onde a gente possa retirar esse recurso. Então, a gente sempre faz essa reserva durante o período de chuva. E esse ano, aliás, ano passado, né, esse último período de chuva, a gente teve uma ideia de fazer cisternas de concreto no nosso quintal. Pode ser um pouco custoso, sim, mas não é impossível. Eu acredito que a prefeitura também ela possa apoiar projetos nesse sentido, né, de fazer cisternas também nas casas aqui da sede, porque quando a gente passa por esse período de estiagem, principalmente para quem tem plantas em casa, a gente sabe que as plantas sofrem muito, né, com a água da barragem. A água da barragem, ela tem alguns produtos, né, nessa água que é realmente para o tratamento e é necessário. Só que essa água, às vezes, ela impacta negativamente nas plantas, mas não é nem assim que ela vai matar as plantas, né? E nem no crescimento das plantas, mas ela retarda um pouco o desenvolvimento das plantas, né? Ela retarda um pouco o desenvolvimento, principalmente de frutíferas. Isso, quem tem frutíferas em casa sabe que as frutíferas gostam muito de água da chuva, né? Então, nesse período de estiagem, a gente aproveita, a gente não utiliza a água da barragem, a gente aproveita e utiliza a água desse reservatório, né, que é bem docinha, e eu também uso para tomar banho, às vezes lavar o cabelo, né? Então, essa é uma das maneiras da gente preservar a nossa água também, né? A gente poder aproveitar e reutilizar esse recurso num período de estiagem. E para quem não pode fazer, né, as cisternas, tem essa outra opção, né, de comprar esses baldes de 100 litros e acumular essa água e utilizar quando for propício, né, utilizar quando necessário. Outra dica que eu tenho para dar, pessoal, é plante árvores,
plante plantas ornamentais, plante frutíferas, plante hortaliças. Por quê? É muito gratificante quando a gente planta e a gente tem lá no nosso quintal aquele fruto. É muito gratificante quando a gente, por exemplo, tá com a dor de cabeça ou tá assim querendo gripar. E aí a gente vai lá no nosso quintal e pega lá um hortelã, pega lá uma erva cidreira, pega ali um manjericão e faz aquele chá. Para mim não tem alegria maior do que eu poder eu mesma plantar e eu mesma colher aquilo que eu vou consumir, né? E aí a gente também acaba evitando o uso de plásticos. Esses chás que vêm, esses industrializados, ele vem com um plásticozinho envolvendo, né? Então a gente acaba meio que evita também o uso de plástico. E isso também, o uso de plástico também gera um grande impacto na natureza, né? Então vamos, na medida do possível, é claro, né? Evitar o uso de plásticos. E assim, Lajna, você fala, vamos plantar. Onde é que eu vou conseguir essas plantas? Bom, eu e meu marido, particularmente, a gente conseguiu plantas em 2 instituições, que é a APA, que é a Área de Preservação Ambiental de Baturité, que fica aqui em Guaramiranga. E lá você faz um cadastro, sendo pessoa física ou jurídica, né? E aí você consegue um número X de mudas. As plantas que nós temos hoje, principalmente as árvores, os ipês, a gente conseguiu na APA. E também, nós também visitamos, né, e eu indico o IMAC, que é o Instituto do Meio Ambiente em Caucaia. Lá também você faz um cadastro com o CPF de pessoa física ou jurídica. Se não me engano, pessoa física pode pegar até 50 mudas, e pessoa jurídica até 200, se eu não estou enganada da informação. Mas depois eu posso deixar nos comentários essa informação mais precisa. Mas foram essas 2 instituições onde a gente conseguiu mudas gratuitas, viu? E também tem aquela opção, né, de você ter um vizinho com plantas. Por falar nisso, eu sou adepta de reproduzir plantas, de reproduzir hortaliças e doar. Então, se você conhece um vizinho, se você conhece um amigo que tem plantas em casa, chegue nele e fale, olha, eu estou querendo plantar, você pode me doar uma muda? Então, essas pequenas práticas, né, com o passar do tempo, você acaba transformando o seu quintal, o seu jardim. E foi assim que a gente foi construindo. Ao longo de 3 anos, a gente conseguiu reunir várias mudas, várias espécies de plantas, e hoje, assim, o nosso jardim, o nosso quintal é repleto. Então, recomendo. Pronto, nós já temos comentários aqui. Eu só queria dizer o seguinte, o Cosme aqui está comentando. Obrigada, Cosme, pelos comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar aqui a minha linha de raciocínio, e aí eu vou deixar uns 15 minutos para responder as perguntas e os comentários de vocês, pode ser? Porque assim que eu terminar a minha fala, a gente tem um vídeo aqui para transmitir para vocês, o vídeo da dona Vera Lúcia, que é a agricultora. Então, assim, para a gente não perder só essa linha de raciocínio, a gente vai deixar organizado da seguinte forma, tá certo? Eu falo, vem o vídeo a seguir, e aí depois eu retorno respondendo as perguntas e os comentários de vocês, pode ser? Obrigada. Obrigada, Cosme. Obrigada, Analice. Então, pessoal, uma das outras práticas que a gente faz no quintal, e eu já falei aqui, que é plantar chás, manjericão, erva cidreira, capim-santo, malvarisco. Todas essas ervas, né, elas ajudam a equilibrar o sono, elas ajudam a manter uma estabilidade, né, da sua, como é que eu falo? Da sua saúde. Esqueci a palavra agora, mas enfim, ao vivo é assim mesmo. Outra dica, pessoal, que a gente faz muito e que também, ao meu ver, é primordial, é separar o lixo seco do lixo orgânico. E o que seria esse lixo seco e esse lixo orgânico? Eu nem gosto de chamar lixo orgânico, né? Mas para ficar mais claro, mais
esclarecido, né? O lixo seco é esse material que é composto de plástico ou microplástico, papelão, papel, tudo aquilo que não vem da natureza. Então, quando no final da semana ou todo dia, você separa aquele lixo, o lixo seco, já num baldinho do lixo seco, e a sua comida, né, o seu resto de alimento, você pode deixar num baldinho com tampa, tá? Em cima da pia, e aí você vai colocando casca de banana, borra de café, você vai colocando casca de vegetais que você consome no dia a dia. Para quem consome ovo também, pode colocar a casca do ovo, né, dentro desse reservatório com tampa. E aí, o passo seguinte você pega, quando esse recipiente estiver cheio, né, você pega esse lixo orgânico, e aí você pode colocar, enterrar no seu quintal. A gente faz muito isso. Tem duas maneiras, né? Ou você cava um buraco no seu quintal, e aí você vai colocando esse lixo orgânico, cobre com folhas secas, e aí você deixa lá, e com o passar dos dias, vai acontecer esse processo de decomposição da matéria orgânica, né? E aí vai ter presença de minhocas, naturalmente, né? E esse material orgânico, ele vai virar adubo. Normalmente, quando eu coloco no chão, eu não reutilizo nas plantas, porque eu coloco ele e cubro com terra, e com o passar de mais ou menos 30 a 40 dias, ele vira adubo, mas aí eu não retiro, porque aquela parte onde eu coloquei aquele alimento, ele vai deixar a terra mais fértil, né? Mas a outra maneira é você usar composteiras. Existe já uma indústria que vem fabricando composteiras, mas são caríssimas, né? Então, para a gente não gastar muito dinheiro nessas composteiras, existem as composteiras domésticas, né? As artesanais, que falam. E aí você pode pegar, na internet tem explicando muito melhor, mas é mais ou menos assim: você pega 2 ou 3 baldezinhos com tampa, e aí você faz uns furinhos na tampa, e vai colocando um balde sobre outro. O último balde é onde vai ficar lá coletado o sumo, que vai descer, né, todo aquele líquido dos alimentos. No balde 1 e 2, você vai reservando os alimentos. Com o passar de também 40 ou 50 dias, esse alimento vai virar adubo. E aí você pode utilizar esse adubo, misturar com terra e colocar nas suas plantas, né? E esse sumo que fica no último balde, você pode usar ele para diluir em água e usar como fertilizante para as plantas. Então, é assim, a ideia é você usar tudo que vem da natureza, retornar para ela, e ela ainda lhe retorna algo positivo, né? Então, é muito interessante. E, assim, por mais que seja complicado aqui na minha fala, na prática, não é tão complicado assim, funciona. Né? Mas, assim, para tudo na vida a gente tem que ter um pouquinho de persistência, né? Não vá pensando que eu vou começar hoje, daqui a uma semana vai estar tudo florido no meu quintal. Não, mas o bom é isso, porque você vai se dedicando aos poucos, você vai entendendo o tempo das coisas, o tempo da natureza, o tempo de cada planta. E isso é tão bom, tão gratificante, porque parece uma terapia. Você acaba também entendendo a lógica do tempo, e você... principalmente para pessoas que têm ansiedade, que sofrem com ansiedade, eu recomendo muito. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu recomendo muito, porque eu era essa pessoa, ainda sou um pouco ansiosa. E quando eu comecei a trabalhar com a terra, quando eu comecei a entender essa lógica do tempo, que não é o meu tempo, é o tempo da natureza, e é lindo isso, é lindo você entender isso. Então, eu percebi que isso teve uma melhora também no meu humor, teve uma melhora também em algumas coisas que eu acreditava, né? Aspectos negativos, eu dizia, não vai dar certo, sempre botava aquele empecilho, né? Então, eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade a partir do momento que eu tive esse contato com a natureza. É muito gratificante. Eu vou ser mais rápida aqui.
A outra coisa que eu coloquei aqui, que eu e meu marido, a gente faz muito lá em casa, né, que vocês também podem fazer em casa, é trocar aquela esponja tradicional que a gente compra, né, que ali tem muitas partículas de plástico, micropartículas, enfim. E aí você pode trocar essa esponja pela esponja vegetal. Lágina, onde é que eu encontro essa esponja vegetal? A maioria das pessoas, eu não sei aqui na sede, mas a maioria das pessoas que eu conheço na zona rural, e eu tenho tias também que moram na zona rural, e eu já visitei e eu vejo muito, aquelas esponjas vegetais, né, que você vê no fundo do quintal. Então, aquilo ali é importantíssimo e é tão funcional para o dia a dia, porque uma esponja daquela, se você divide ela em duas, ela dura muito tempo. Então, é uma das coisas que eu comecei a modificar assim, na minha prática cotidiana. A que eu tenho lá em casa, eu consegui com o Marcelo Nogueira, lá em Poço da Tábua. Ele vende essa esponja e é muito barata e ela dura muito. E quando ele trouxe para mim, eu aproveitei e retirei as sementes para poder plantar. Inclusive, eu separei as sementes, ainda estou vendo onde é que eu vou plantar essas sementes. Então, assim, tudo que vem da natureza, você pode aproveitar, né? Você pode reaproveitar. Outra coisa que eu fiz lá no meu quintal foi um canteiro. E aí eu mobilizei um pessoal no meu perfil, né, no meu Instagram, pedindo os meus amigos que tivessem garrafas de vidro, porque eu queria fazer de garrafa de vidro esse canteiro, para delimitar o canteiro. E aí eu fiz uma cova, né, uma covinha rasa, coloquei as garrafas de vidro, inclusive muito obrigada a quem doou as garrafas de vidro. Foi muito, eu utilizei todas, tá? Ainda tem um restante lá que eu estou pensando em fazer outro canteiro. E aí, esse canteiro ele fica um pouco elevado, né? E aí é ideal para você vir lá com o seu adubo e a terra. E eu estou começando a plantar lá, já plantei cebolinha, né? E também plantei pimenta de cheiro e abobrinha. Então, eu estou utilizando a água da chuva que a gente reservou para regar, né, elas e também para regar minhas hortaliças. Então, assim, esse canteiro, você também pode utilizar garrafas PET, né, para delimitar o canteiro. Inclusive, houve também, ano passado, né, na nossa primeira edição do festival, os meninos fizeram, lá na Escola Franklin Távora e também na Casa do Austin, um projeto de jardinagem que ficou muito bonito e eles utilizaram garrafa PET. Então, essa também é uma dica muito válida. E a outra, pessoal, que eu ainda estou nesse processo, porque eu ainda estou nesse processo de lembrar, olha aí, de lembrar. Às vezes, os nossos atos, a gente tem que insistir, né? É a troca da sacola de plástico pela sacola de pano. Às vezes, eu tenho sacola de pano em casa, e aí eu mesma estou puxando a minha orelha, porque eu comprei essas sacolas de pano, e você nem precisa comprar, você também pode ir na costureira e pedir para elas fazerem uma sacola de pano de um tamanho razoável, né, para você levar ao supermercado e colocar a sua feira dentro. Colocar as frutas, os legumes, e evitar de estar pegando aqueles saquinhos também no mercantil. É uma prática que eu faço bastante. E assim, às vezes, na pressa, eu acabo esquecendo de levar essas sacolas, porque às vezes eu estou no trabalho, e do trabalho é que eu vou no mercantil, e às vezes eu não levo. Então, é importante assim, e isso vale para mim também, começar a levar esses sacos de panos dentro da bolsa, porque eles, dobradinhos, eles não ocupam muito espaço, né? Então, essas aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Essas são as dicas que eu faço lá em casa, são algumas das práticas que a gente faz lá em casa. E, assim, é um processo, né? Todo mundo passa por um processo.
Não foi da noite para o dia que eu disse, eu vou começar a ter aqui umas práticas sustentáveis. Não. Mas se você se dedica a buscar conhecer, a ler um pouco, né, a dizer assim, não, eu vou pegar essas dicas da Lajna e eu vou tentar fazer pelo menos 2 ou 3, isso já vai gerar um impacto positivo na natureza e no meio ambiente. Agora, eu respondo daqui a pouco as mensagens de vocês. Agora a gente vai rodar aqui para vocês um vídeo sobre a história de vida da dona Lúcia, como eu já havia falado, que é uma agricultora, ela mora aqui na sede da cidade. E ela vai falar um pouco sobre a história de vida dela e desse contato dela com o meio ambiente. Aí, logo em seguida, eu retorno respondendo as perguntas de vocês, ok? Bom, meu nome é Vera Lúcia. Eu morei 25 anos em Fortaleza, trabalhei em contabilidade, escritório de contabilidade, trabalhei também em fábricas de roupas e depois, há 5 anos atrás, eu vim embora para o interior. E chegando aqui, eu encontrei as meninas que já trabalhavam na terra, que já trabalhavam em agricultura, que a minha família toda desde cedo já trabalha com agricultura. E então eu resolvi, aos poucos eu fui plantando plantas medicinais e com isso aí fui aumentando, fui plantando outras coisas, plantando um romã, plantando a babosa, que servia muito para o cabelo, para fazer o tratamento do cabelo. Tem aqui, que na época que eu cheguei, foi exatamente na época que estava no auge o noni, que era muito usado lá em Fortaleza mesmo, ele era muito usado. O pessoal fazia aquele xarope, que inclusive a menina que trabalhava comigo usava muito ele. Eu disse, não, usavam aqui também, usam muito. Encontrei a dona Esté, trouxe um pezinho desse daqui, que era plantado ali, e ele ficou muito grande, a gente teve que cortar. Aí ficou esse daqui já está dando fruto também, porque ele é rápido, e é muito bom até para úlcera, para estômago, que você usa, ele é bom. Tem também aqui o malvarisco. O malvarisco eu já tinha lá também, e eu trouxe o fiozinho de malvarisco e eu plantei. Esse daqui já é das meninas, mas eu tenho muito dele ali, que é esse daqui. Muito cheiroso, que você pode usar para cólicas menstruais também, ele é muito bom e muito cheiroso. Tem o boldo que a gente planta, eu não tenho ele, mas tem muito ali do outro lado também. E tem várias outras coisas que no meio das plantas também, isso aqui não é planta medicinal não, mas é a pimenta, que também serve muito como alimento, para fazer molhos. Temos também a espada de São Jorge, que a espada de São Jorge é uma planta também, que a gente usa geralmente a gente cerca, como eu estava informando a gente cerca com ela para evitar dos meninos estarem entrando e pisando nas plantas. Aí a gente sempre usa ela, mas ela também é muito, tem a babosa também, a gente usa muito a babosa, que o pessoal usa muito no cabelo, tem mais o que? A gente tem a cebola também, ó, tá pouquinho, mas daqui a gente já transfere para outro vaso, a gente usa. Vamos fazendo sempre como reciclando, para tudo aqui é reciclado. Tem o baldinho de manteiga, tem até aqui, eu mostrei agora, ó, até a arquinha de coco que a gente usa muito também, tanto para botar a plantinha menor, que depois ela cresce a gente já muda para outro. Tem aqui a cidreira, ó, que é muito bom, que é o chá calmante, a cidreira. Que aliás eu gosto muito do chá de cidreira. Aqui é uma goiabeira. Temos também o mamoeiro. O mamoeiro também, que é uma fruta, mas é uma fruta que ajuda na digestão, né? E tem aqui esse que está bem cheio de mamão aqui, ó. Vou olhar aí. Tem um que já está bem de vezinho, que ele começa pequenininho, mas ele cresce bastante. E temos várias outras coisas como mamoeiro. E é isso. E depois que eu vim pra cá,
E esse ano eu resolvi entrar na aula de parmecultura, que com essa aula de parmecultura eu aprendi muita coisa também. A como cuidar melhor da planta, se uma planta não está bem, como você adubar, como você fazer o produto, juntar o adubo com outros produtos para ajudar no desenvolvimento da planta. Isso eu aprendi muito nas aulas de parmecultura, que aliás a gente ainda está terminando, né? O curso de parmecultura me ajudou muito, realmente. Tem ali o pé de romã também, que é muito bom também para a garganta. E é isso o que eu tenho para dizer para vocês, e que cuidem das plantas, que as plantas também ajudam muito a gente, né? Assim como a gente ajuda elas, elas retornam para a gente também. Oi, pessoal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Voltamos aqui. Então, vocês viram aí o depoimento da dona Vera Lúcia, né, sobre esse contato que ela teve com a natureza, e muito parecido com o meu, né? Quando eu cheguei aqui em Itapiúna, foi que eu tive também esse primeiro contato com a natureza, mais próximo, né? Então, lendo aqui os comentários de vocês, o Cosme, ele fez 2 comentários seguidos de uma pergunta, né? O primeiro, ele fala assim, não sei se está na ordem, mas é essa. Tem uma preocupação grande sobre a questão do lixo. Quando vou colocar no posto de coleta, percebo que as pessoas colocam de todo jeito. Vidro, material, metal, lixo hospitalar. Realmente, Cosme, essa é uma grande preocupação. Eu acho assim, que principalmente nesse período, né, esse período de eleição, que a gente está se aproximando, eu acho que seria muito relevante que as pessoas, né, que os candidatos a prefeito, vereadores, trouxessem pautas nesse sentido e focassem mais nesse sentido. Porque, assim, eu percebo que tem uma carência muito grande no nosso município de coletas de lixo, né, e principalmente aquelas coletas onde vem esse espaço mais separado, né, para o lixo seco, né, que é vidro, papel e plástico. Então, eu acho assim, que a população tem que se conscientizar, assim, também, né, dessas pequenas ações que geram um grande impacto ambiental no nosso município, mas eu também acredito que tem que haver uma participação conjunta, né, da prefeitura com os seus munícipes. Então, eu acho assim, que partindo da comunidade ou partindo também de uma iniciativa de algum representante político da nossa cidade, a gente vai começar e sem fazer menções sobre lado A ou lado B. Eu acho que a gente, enquanto humanidade, a gente tem que começar a se juntar, né, a reunir pautas de interesses coletivos, né? Então, eu acho que a coleta de lixo, eu acho que a preservação da nossa água são 2 pautas importantíssimas que a gente tem que começar a nos responsabilizar enquanto sociedade, enquanto humanos que ocupamos esse planeta, né, de que a responsabilidade é de todos. Então, eu acho assim, que se você fizer a sua parte, né, e também os setores governamentais, né, as repartições públicas, elas fizessem também com apoio, sim, da comunidade, né, conversando, chegando junto, perguntando o que está precisando nos seus bairros, eu acho que a gente vai conseguir transformar parte dessa realidade do nosso município, né? Então, eu fico muito triste. Em frente à minha casa mesmo, tem um espaço com um único balde para lixo, né, e aí não comporta tudo, e as pessoas acabam colocando ao lado mesmo, e essa mistura que a gente faz de lixo orgânico, né, com lixo seco, acaba atraindo animais, né, os cachorros, coitados, ficam lá vasculhando os lixos, né, e aí faz aquela coisa toda. Também pode atrair rato, barata, né, e isso não é saudável, né, isso traz uma série de outras complicações, né, para a nossa população.
Então, outro comentário que ele fez, e outra pergunta também, ele falou assim: muito lixo pode causar um ferimento aos coletores e muito mais que nem deveriam estar lá, que dava para ser reciclado. Justamente, esse projeto, mini projeto que eu fiz no meu quintal de canteiro, utilizando garrafas de vidro, né, já é uma reciclagem desse material, né? Então, aqui em Itapiúna tinha um espaço para coletar esses materiais e reciclar. Eu não sei se ainda está funcionando, mas eu acredito que não. Mas a gente poderia pedir, né, aos nossos gestores, né, aos nossos colegas que estão aí empenhados na política, para trazer projetos voltados nesse sentido, né, reativar esses espaços de coleta para a reciclagem desses lixos. Então, é muito importante, sim, Cosme. E uma pergunta que ele fez há algum tipo de resíduo que iria para o lixo, que pode ser coletado sem medo nas plantas? Aquilo que eu já falei, né? Pegar o resto de alimento que sobra, né? As cascas de legumes, casca de ovo, de banana, borra de café, e utilizar isso em compostagem para virar adubo, né? E aí sim colocar nas plantas. A gente não pode colocar diretamente nas plantas, né? Porque elas podem pode dar uma reação que não vai fazer muito bem à planta, né? Porque esse resto de comida tem que passar por esse processo, né, de decomposição, para depois ir para as plantas, né? Eu estou vendo aqui, não tem mais perguntas e nem comentários, só o pessoal falando aqui que tem esponja vegetal no quintal, pois aproveite, porque você tem uma riqueza no seu quintal. A Carol achando graça aqui. Então, pessoal, voltando àquela pergunta que eu fiz inicialmente, para a gente encerrar, o que é sustentabilidade, né? Como eu já falei, sustentabilidade é essa capacidade que as gerações, nossa geração tem, de gerar esses recursos que vão suprir as nossas necessidades sem interferir, né, negativamente nas gerações futuras, né? Porque as gerações futuras, elas também vão ocupar esse mesmo espaço, daqui a uns 50, 80, 100 anos, elas vão estar ocupando esse espaço. Então, a gente precisa manter esse espaço, né? A gente precisa cuidar do nosso espaço para que as próximas gerações possam viver com saúde, né? Gozar de saúde. Então, eu acho assim que, imagine você, nós estamos num planeta onde há quase 8 bilhões de pessoas morando nesse planeta. E aí imagine você, essa corrida frenética, né? Esse uso frenético dos recursos naturais. E aí nós, né, os seres humanos, de um modo geral, né, sem querer generalizar, mas a gente meio que acaba pensando que esses recursos, eles são infindáveis, né? Eles não se acabam. Porque a gente sempre tem essa crença de achar que a natureza ela se renova, e ela se renova sim, mas ela tem um limite, né? Aí imagine você, 8 bilhões de pessoas, utilizando de maneiras assim, frenética e despreocupada esses recursos, né? Como é que vai ficar para as futuras gerações? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que sem água no planeta, a gente morre. Porque a água é primordial para a vida do ser humano e para a vida dos seres não humanos também na Terra, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. E aí, outro dado que eu peguei aqui, que foi um dado da Organização das Nações Unidas sobre alimentação e agricultura. Cerca de 70% da água do mundo todo é gasto na agropecuária. Eu, enquanto vegana, eu faço parte do movimento vegano, mas eu não estou ligada a nenhum grupo diretamente, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço aqui e dizer que parte dos nossos recursos, né, a água principalmente, está sendo gasto pela agropecuária. A agropecuária gasta em torno de 70% da nossa água no mundo todo para pasto e criação de animais. Esse pasto é basicamente para a alimentação do animal. E aí, 20%
dessa água no mundo todo é para a indústria, né, os vários setores da indústria, e apenas 12% é para o nosso consumo doméstico, ou seja, tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo. Essas coisas mais básicas, a gente gasta 12% da água do mundo todo. Então, olha aí o contrapeso, né? 70% dessa água é gasta na agropecuária e apenas 12% é gasto para o consumo doméstico. Isso não significa dizer que a gente não tenha responsabilidades com o consumo dessa água. É claro que a gente tem. E aí, uma coisa que eu toco muito assim nas minhas redes sociais, quem me segue vê, é essa questão do consumo de carne. Para a gente ter ideia, para 1 quilo de carne bovina, são gastos 1.500 litros de água. E aí é um animal de grande porte, né? E aí você imagina quantos litros de água são gastos, né, para toda uma indústria que vem aí crescendo, que vem aí enriquecendo, né, e que vem gastando esse recurso freneticamente, né? Então, parte dessa água, eu não estou querendo aqui, logicamente, culpabilizar apenas a agropecuária, né? Parte disso também é nossa culpa, porque nós consumimos essa carne. Ah, Laisna, mas nem todo mundo consome carne, né? Eu entendo, compreendo que as sociedades, né, as sociedades mais pobres, elas não têm tanto acesso ao consumo de carne. Mas, por exemplo, eu não posso me basear nessa informação para não fazer nada com relação a isso. Por exemplo, se é um cálculo muito básico, né? Se eu deixo de comer pelo menos uma vez por semana carne em casa, eu vou estar contribuindo para a manutenção desse recurso. Entende? É um cálculo muito simples. E aí tem alguns movimentos veganos e vegetarianos que fazem o movimento da segunda sem carne. E aí, recentemente, eu postei nas minhas redes sociais que, se você puder reduzir o consumo de carne, faça. Porque você vai estar ajudando diretamente na manutenção, né, dessa água. Você vai estar contribuindo diretamente no meio ambiente. E outro fator que a gente vê muito são as queimadas que têm acontecido. Aconteceu aqui no nosso município, aconteceu na Amazônia, tem acontecido na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Então, todas essas queimadas, não digo a daqui porque a gente não sabe a proveniência, né? Mas a maioria das queimadas, elas acontecem para plantar soja para o gado. E aí, essa soja, que é a soja transgênica, né? Ela é uma plantação que necessita de muita água para ela ser produzida, né? E aí, é tão preocupante falar sobre a soja também, que além dela gastar essa água, né, e aí ela polui rios, ela acaba com nascentes, ela polui açudes, e é tão preocupante que a soja, essa transgênica, né, ela deixa o solo infértil. Tem vários documentários já falando sobre isso, com estudos científicos voltados para o consumo de água, e a soja, ela está nesse meio, né? E entra nessa indústria agropecuária, né? Porque a soja, ela é plantada para a alimentação do gado. Nós só consumimos cerca de 8%, se eu não me engano, dessa soja. Apenas 8% dessa soja é para alimentação humana, e o restante é para alimentação do gado. Então, é tão preocupante que, na região onde essa soja é plantada, essa região, o solo fica infértil. E nada, nem a própria soja, ela pode ser replantada naquele espaço, e nem outra árvore. Então, o que é que acontece? A agropecuária, ela está diretamente ligada à devastação e às queimadas. Então, eles devastam todo um território para plantar soja, e aí aquele território fica infértil, e eles vão procurar outros espaços para fazer mais derrubadas de árvores e de outras plantas, outras espécies, e com isso vira-se uma bola de neve. Então, é muito preocupante. Às vezes, quando eu me deparo com esses dados, eu fico, meu Deus,
eu estou diretamente ligada também a esses impactos. Eu, enquanto consumidora, entende? Eu, enquanto ser humano, eu tenho que, a partir dessas informações, desses fatos, mudar algumas práticas no meu cotidiano, tá? Então, assim, tudo isso que eu venho falando aqui para vocês são assuntos que a gente deve debater se houver um momento, né, a gente deve debater em outros momentos, porque são assuntos importantes e eles estão intercalados, né? A sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente traz várias pautas. E também tem outro fator, né, que todos esses problemas ambientais, eles acabam atingindo as comunidades indígenas e quilombolas, porque esses territórios que são devastados são territórios onde há a presença dessas comunidades. Então, essas comunidades, às vezes, elas são expulsas desses locais, né? Elas são expulsas e isso gera uma série de problemas sociais, né? De reassentamento dessas famílias, né? De retomada desse a retomada das atividades agrícolas dessas famílias, né? Porque elas trabalham com produção de subsistência. Então, a gente tem que começar a pensar nossas ações pensando nas outras gerações, pensando em outras comunidades, pensando em outras pessoas, né? E assim, a gente vai conseguir, claro que aos poucos, é um processo, a gente vai conseguir transformar pequenas coisas e gerar grandes impactos no nosso meio ambiente. E, desde já, eu quero agradecer aqui a participação de todos, eu quero agradecer esse momento, o convite, a Carol está ali, os meninos, o Marcelino, a Marcelina, os meninos que estão todos reunidos aqui, eu quero agradecer esse momento, porque eu acho que é a primeira vez que eu estou falando dessas questões assim, num público de maior alcance, né? Eu falo muito nas minhas redes sociais, mas como é uma conta privada, nem todo mundo tem acesso às informações que eu coloco lá. Mas, desde já, eu quero agradecer imensamente a participação de todos, os comentários. Desculpa se eu não citei o nome de todos que estão participando, é porque nessa coisa de ao vivo, né, a gente fica preocupado com o que vai falar, o script que está aqui no meu colo. Então, assim, eu só tenho a agradecer e agradecer esse momento muito rico, tá certo? Então, desde já, obrigada pela participação de vocês e um abraço muito grande no coração de todos. Beijo. Olha, gente, o que é que fizeram comigo, né? Entrar aqui no meio da live. Assim, só para agradecer a Ládina, né? É uma honra para nós recebê-la, né? Gratidão por tantas contribuições. E, assim, o intuito é a gente trazer mesmo essa reflexão, né? Essa reflexão da importância da gente se cuidar do outro, cuidar do planeta e construir um mundo mais justo, mais igualitário, né? E espero que tenha sido bom para vocês, que ela possa em outros momentos estar com a gente novamente. Foi a primeira live do Espaço Vida, né? Também agradecer por isso, por você ter aceito nosso convite. Nós estamos fortalecendo-se agora nas redes. E aproveitar, gente, convidar todos para logo mais, às 18 horas, tá bom? Todo mundo está aqui curtindo com a gente a nossa live do Palco Vida, pelo canal do YouTube do INEC, INEC, tá bom? Todo mundo ligadinho, a Ládina também vai estar aqui ao vivo com a gente, tá bom? E um abraço e até outras oportunidades.